Acompanhe a ministração da Palavra de Deus pelo pastor Marcos Gladstone. Seja edificado, fortalecido, curado e motivado a visitar uma igreja cristã contemporânea perto de você. Quem achou Gênesis 21, versículo 18, diga glória a Deus. Diz assim: ergue-te, levanta o menino e toma-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e ela viu um poço. Eu vou ler novamente. Ergue-te, levanta o menino e toma-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. Digam, uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, repitam, e abriu-lhe Deus os olhos, e ela viu um poço, repitam, e ela viu um poço. Amém? Até aqui. Hoje falaremos de uma mulher, de uma mãe, de Agar, uma mãe que passou por grandes tribulações e problemas, não é? Não muito diferente de muitas mães na nossa atualidade, não é? Eu lembro que minha mãe, para sustentar a sua família, não é? Ela, depois de separada, ela teve que correr atrás, né? Ir à luta. E ela sozinha sustentava eu, meu irmão, minha avó. Eu fui criado pela avó, né? Por isso que eu sou assim, né? E a minha avó e ainda os agregados que de vez em quando apareciam, né? Tia com sobrinho e tudo. E ela foi uma batalhadora, né? Para fazer com que os filhos tivessem uma boa educação, vencessem na vida. E do jeito dela, ela fez as coisas dela e tomava as suas decisões. E graças a Deus eu nunca tive problemas em termos de aceitação em relação à minha orientação sexual. Eu digo que nessa parte minha mãe se superou, não é? Eu sei que na maioria das situações ou dos casos, filhos enfrentam problemas sérios em relação a isso. Mas eu sei que esse é um grande problema hoje para muitos de nós. Em muitos gabinetes, as pessoas vêm conversar comigo sobre isso. E mesmo eu não tendo com minha mãe, a minha avó que me criou até o último dia, né, até o último suspiro dela, ela tinha um problema sério em relação à minha orientação sexual. E aí eu passei boas lutas com ela por conta de não termos contato, não é? Nós morávamos no mesmo lugar, na mesma casa, mas só que a gente não conseguia ter mais aquele diálogo que a gente teve uma vida inteira. Aquele amor que a gente teve durante toda uma vida, a gente não pôde compartilhar. Por conta dela não entender. E a gente às vezes fica querendo que a pessoa entenda e quer colocar na cabeça dela que ela tem que aceitar a gente do jeito que a gente é e pronto. Mas não é assim, porque é uma outra cabeça, um outro tempo. São pré-conceitos que muitas vezes vão colocando, né, na nossa cabeça. E aí a gente, às vezes, ao invés de se amar, a gente fica mais tempo o quê? Brigando. E para começar o culto de hoje, dar continuidade ao culto de hoje, eu queria que nós estivéssemos orando pelos nossos lares, orando pelas nossas famílias, orando para que, se hoje você chegou aqui e ainda tem qualquer resquício, né, de dor em relação a um parente, a sua mãe, em relação a termos de aceitação ou qualquer outra coisa, que hoje você possa estar liberando perdão. E mesmo que ela não venha a te aceitar ou receber você de bom grado, ou seu companheiro, não é? A gente passou uma luta aí de quase, eu e o Fábio, mais de 10 anos, até a vinda da Daça, não é? Em termos de questão de aceitação em casa. Mas eu queria orar porque essas situações apenas atrapalham o convívio, atrapalham o amor, atrapalham algo que a gente podia estar vivendo e compartilhando. Então, eu queria que você pudesse dar a mão a essa pessoa que está do seu lado, que ela representasse hoje um membro da sua família, da sua casa, que talvez você lembre, que nessa hora você possa estar orando com ela e falando: Deus, eu quero perdoar, ó Pai, liberar o perdão por palavras que eu recebi, por palavras que eu disse,
Eu quero, Senhor, que Tu possas entrar na minha casa e restaurar a minha casa. Se algum problema, Senhor, houve em nossas vidas, por conta de talvez não haver, ó Pai, aceitação, por conta de um rompimento, ó Pai, em termos de não entenderem aquilo que Tu mesmo fez, ó Pai, um dia, que hoje a Tua luz, Senhor, a Tua presença em nossas vidas, Senhor, mostrem exatamente que é possível o amor vencer qualquer barreira. Deus, em nome de Jesus, se alguém ainda carrega hoje aqui uma dor, uma falta de perdão, uma angústia em relação a qualquer ente familiar, a qualquer parente da sua família, em nome de Jesus, que hoje seja liberado. E eu não quero dizer, Senhor, que amanhã já estarão novamente com a amizade reatada ou qualquer outra coisa, mas que a partir de hoje, Senhor, no mundo espiritual haja vitória, Senhor, para que o amor vença dentro dessa casa. Que o amor, ó Pai, não possa ver, ó Pai, qualquer barreira para entrar em cada um desses lares. Senhor, nesta hora, eu abençoo a cada uma família que chegou aqui. Eu abençoo, Senhor, a cada mãe aqui presente. Eu abençoo, Senhor, a cada mãe que está agora lá no lar, talvez preocupada com o filho, não saber o que ele vai fazer, mas que em nome de Jesus, Tu possa estar indo lá, com os Teus anjos, Senhor, e visitando essa casa, Pai, em nome de Jesus. Agora fala assim: Senhor Jesus, abençoe a minha casa, abençoe a minha família, que o amor, Senhor, que o Teu amor possa vencer em minha casa, em nome de Jesus. Amém? Você recebe isso na sua vida? Fala assim: eu recebo o amor na minha vida, o amor na minha família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Bom, hoje vamos falar desta mulher chamada Agar, uma mãe que não tinha muitos privilégios, porque era uma serva. Agar era uma egípcia, serva da esposa de Abraão, serva de Sara. E tudo que Agar tivesse pertencia a Sara, assim era a lei. Sara tinha o domínio, era dona de Agar. Até se tivesse filhos, os filhos não seriam dela, não é? Porque ela era uma serva, ela era uma propriedade da família de Abraão. E era uma mulher que foi crescendo, vivendo, se achando como uma serva apenas, achando que talvez não pudesse ter um futuro diferente, mas até mesmo assim se acostumou e foi sendo obediente àquele chamado que lhe foi concedido, que a vida, não é, lhe deu. E dentro desta situação, dentro desse contexto, nós vemos que Sara tinha um problema. Eu acho que todo mundo sabe do problema de Sara. Qual era o problema de Sara? Que Sara era estéril. Sara não podia gerar filhos. E lá em Gênesis 16, volta lá, ora Sarai, até aqui ainda era Sarai, não é? Mulher de Abrão, também aqui Abraão ainda era Abrão, não lhe dava filhos. Tinha ela uma serva egípcia, que se chamava o quê? Agar. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de ter filhos. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos por meio dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abraão, seu marido. É muito comum aquelas pessoas que exercem um poder sobre a outra. Às vezes, uma pessoa é dona de uma empresa, não é? E aí o que ela faz? Ela submete os empregados, não é? Para que eles obedeçam, né? Para que, né, vivam debaixo de julgo. Muitas vezes dentro de um relacionamento mesmo, não precisa nem ser uma relação de finanças, né? Dentro de um relacionamento, um companheiro subjuga o quê? O outro, se aproveitando
de uma oportunidade que ele tem, de repente, de estar acima. Acima porque gosta menos, né? E aí o outro gosta mais, e o outro submete a qualquer outra coisa. Acima porque manda no relacionamento, e o outro tem que obedecer, e se não obedecer já era. E normalmente esse tipo de pessoa gosta de usar e abusar emocionalmente de outras pessoas. E Sara tinha um problema. E já que ela tinha um problema, dentro do contexto até histórico do que tudo isso acontecia, ao invés dela esperar em quem? Em quem, gente? Em Deus. Já que as coisas não estavam dando certo, o que ela faz? Eu resolvo meu problema usando quem? Quem? Agar, digam Agar. Então, já que eu não posso gerar filhos, o que eu faço? Eu pego Agar, ela é minha, o quê? Serva, e ela vai gerar e me dar o quê? Filhos. E aí, é lógico, não ia dar o quê? Certo. Vocês não têm ideia, né, quem não teve essa oportunidade de ter filhos, o que é uma criança chegando o quê? Em casa, gente. Você não tem noção o que é um bebê em casa. Quem teve essa oportunidade de ter um bebê em casa? Não é? Meu Deus do céu, uma loucura. Não é? A gente para, não é, Fábio? Tudo, a nossa vida é o quê? É bebê. Se ela der um grito, né? Gente, a primeira vez que ela teve febre, a Daça, gente, quase que eu tive um treco com os outros. Meu Deus do céu, os outros têm uma imunidade, que, meu Deus do céu, nunca ficaram nem doente. O Davis, quando passa mal com alguma coisa, a gente levou no médico no outro dia, que ele disse que estava passando mal. História, não é? Dizem que o homem é assim, né? O homem, para ele, um resfriado é um parto, né? Para a mulher, né? Mas a Daça, a primeira vez que ela teve uma febre, uma coisa, meu Deus do céu, quase que a gente parou o mundo, né? Para a gente poder, meu Deus, o que está acontecendo? E aí você imagine Abraão vendo o sonho realizado em quem? Em Agar. Aquele bebezinho lindo, chegando em casa, podendo trocar fralda, ele crescendo. Diz o texto bíblico que ele se tornou um caçador, né? Imagina, né? O orgulho de todo pai, né? Aquele, né, caçador, né? Jogador de futebol, né? Nos dias de hoje. E ele foi crescendo, e ele crescendo começava a incomodar a quem? Quem ficava incomodada? Sara. Sara ficava incomodada com aquele problema. Problema que foi Agar que gerou, gente? Não. Quem que gerou esse problema? Foi Sara, foi ela mesma. Existem problemas que a gente gera na nossa vida, tá? A gente adora botar a culpa no diabo por algumas coisas. O inimigo está me perseguindo. Ai, minha vida está cheia de luta. Mas muitas vezes tem o nosso o quê? Dedinho lá. Como disse o pastor Fábio ontem, o inimigo passa longe. Falou, olha, eu não tenho culpa disso não, hein? Isso aí foi ele que te arranjou. E assim, Sara arranja esse problema, ela começa a ver o problema crescendo, ela começa a ver o problema, né, se desenvolvendo, o problema trazendo alegria para quem? Para todo mundo em casa, menos para quem? Para ela. E Agar não tinha nada a ver com o problema. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim, Agar não tinha nada a ver com o problema. E aí Sara, para resolver aquele problema, faz aquilo que muitas pessoas fazem com as outras quando não precisam mais dela. O que fez? Jogar fora. Sabia? Quer saber de uma coisa? Essa serva está atrapalhando a minha vida. Mas ela com um filho, gente. Teve filho, né, gente? Pelo amor, meu Deus do céu, e agora? Gerou, como é que vai fazer? Vai jogar todo mundo na rua? Mas por incrível que pareça, Sara chega e fala assim, ó, Abraão, e mulher quando quer alguma coisa, né? Eu vejo lá em casa, com 2 anos, meu Deus do céu. É ou não é, gente? Mulher quando quer uma coisa, né?
Olha, a Dácia consegue fazer o que ela quer. Eu não suporto praia. Quando chega o verão, eu tenho que arranjar de toda semana levar a Dácia na praia, porque ela quer fazer castelinho de areia. E quer porque quer. Eu, tá bom, meu irmão, a gente vai lá, né? E Sara começa a colocar na cabeça de Abraão: Abraão, olha, não vai dar certo essa mulher aqui em casa. Eu não quero saber desse... Não é porque eu não gosto de mulher assim não, tá? Eu amo vocês também, mas vocês sabem do gênio de vocês, né? Como a gente também tem os nossos gênios e as nossas coisas. Vocês sabem, sabe ou não sabem, gente? Estou mentindo? Não, vocês sabem, né? E Sara começa a falar: Abraão, dá um jeito. Abraão, se vira. Abraão, eu não quero saber. Abraão, ela está me perturbando. Abraão, olha, Ismael está crescendo. Aquele amor de Abraão por Ismael, olha, não podia estar acontecendo, ela não queria aquilo. E Sara chega para Abraão, está lá no capítulo 21, versículo 10. Pelo que disse a Abraão, deita fora, ou seja, joga fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não será herdeiro com meu filho, o quê? Isaque. Eu vou dizer uma coisa: Deus é tão maravilhoso que até a promessa aconteceu na vida dela, viu? Até a promessa aconteceu na vida dela, mesmo ela dando o jeito dela. E que Deus abençoe a sua vida, a minha vida, né? Porque a gente também é assim, é ou não é, gente? Que apesar dos nossos erros, Deus continue se mantendo o quê? Fiel. E a palavra de Deus diz, né? Ele permanece fiel mesmo quando a gente é o quê? É infiel. E que Deus possa ser fiel na sua vida, apesar de você, apesar de mim. Amém? E aí, ela chega para Abraão: Abraão, coloca fora, não dá, manda embora. Eu não quero mais essa mulher aqui em casa. E hoje Deus trouxe aqui para falar com você, que foi colocada como escanteio em algum momento na sua vida. Será que você já foi colocado de escanteio algum dia? Será que alguém não olhou para os seus sentimentos, simplesmente chegou para você: ó, vai embora, some da minha vida, desaparece, eu não quero mais ver você? Deus quer falar com você nessa noite, amém? E que você receba uma grande bênção de Deus nessa noite. E assim, ela colocada para escanteio, ela foi para onde? Foi para um grande, digam, deserto. Rejeição e deserto na vida dela, olha só, né? E ainda com o filho nos braços. O que seria dessa mulher agora, depois de tantas coisas acontecendo? Imagine, ela podia ser serva, mas ela tinha casa, ela tinha comida, ela tinha o que? Ela tinha trabalho. Ela podia alimentar o seu filho todos os dias, o Abraão, né? Um homem milionário. E de repente, da noite para o dia, ela é colocada na rua, vai para o deserto, sem casa, sem dinheiro para pagar o cartão, sem dinheiro para pagar as contas que viriam, sem o dinheiro do aluguel. E vai lá no versículo 11: pareceu isto bem duro aos olhos de Abraão, mas Abraão amava a Sara mais do que qualquer coisa, e por conta daquele amor, ele preferiu abdicar, não é, daquela situação, e uma situação que realmente doía muito a ele. Isto bem duro aos olhos de Abraão, por causa de seu, o quê? Seu filho, gente, ele estava colocando o filho dele na rua. Deus, porém, disse a Abraão: não te pareça isso duro aos teus olhos por causa do moço e por causa da tua serva. Nem tudo o que Sara te diz, em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho desta serva farei o quê? Uma grande nação, porquanto ele é da sua linhagem. E Deus fala com Abraão aquilo, mas não fala com Agar. E Deus tranquiliza o coração de Abraão. Abraão, eu sei que isso está acontecendo, eu sei que foi um problema que ela gerou, mas por conta de ele ser sua descendência, eu continuarei abençoando a vida dele. Você pode ficar despreocupado, que eu vou estar
dando provisão, eu vou estar abençoando. Eu farei dele também o quê? O que ele fala? Farei, mas também o filho desta serva farei o quê? Uma nação. Amém? Uma nação que briga até hoje entre si, não é? Duas nações. Vocês sabem que os árabes são descendentes de quem? De Ismael. Não é? Se você estudar um pouquinho de história, você vai descobrir que os judeus, né, são descendentes de quem? De Israel, né, de Jacó, Abraão, de Isaac, né, e Jacó, ou seja, de Isaac, e os árabes de quem? De Ismael. E daí a briga até quando? Você vê que existem problemas na sua vida que você carrega por gerações, sabia? Decisões impensadas, olha, decisões que você toma, olha, você carrega. E assim ele levou, né, esse problema, essa situação, aquela mulher lá desesperada. No versículo 14, então se levantou Abraão de manhã cedo, tomando pão e um odre de água, os deu a Agar, pondo-os sobre o ombro dela. Também lhe deu o menino e fez o quê? E despediu-a ela e partiu. E foi andando como, gente? Errante. Essa palavra no hebraico significa extraviada, em ruínas, em derrota. Ela foi enviada em derrota pelo deserto de Berseba. Foi enviada ela em derrota, errante, com pão e com o que, gente? Com o que, gente? Com água. E olha só, o mundo dela, o que? Caiu, né? Aquela mãe perde tudo da noite para o dia. Não tinha mais casa, não tinha mais provisão de Abraão, não tinha mais nada. E é lançada onde? No deserto, debaixo de uma grande o quê? Rejeição, não é? Talvez hoje você esteja aqui se sentindo rejeitado por tudo que a vida foi fazendo com você, por tantas situações, por tantas vezes que você foi lançado errante, não é? Em ruínas, em derrota. E ela andando errante, digam, andando errante, andando em ruínas, não diz o texto que ela parou, diz o texto que ela continuou andando. E assim a gente tem que estar sempre como? Andando, caminhando. O deserto não é lugar para a gente o quê? Parar, fazer morada, amém? Eu não sei como está a sua vida aqui hoje, mas eu quero dizer uma coisa para você: o deserto não é um lugar para você fazer morada, é um lugar para você passar o quê? Se movimentando. Vira para o irmão que está do seu lado, dá um sorriso e fala assim: olha, no deserto você tem que se movimentar. No deserto, se você para, já era, não é? Mesmo errante, continua andando. Não está dando certo, continua o quê? Caminhando, porque lá você vai chegar onde Deus quer. E aí veio aquela situação, e para piorar, gente, tem coisa para piorar ainda, gente? Tem. Ela tinha saído com o que na mão? Com pão e o que acontece? O pão se acaba e a água também. E nessas horas, o que você faz? Tudo que tinha que dar errado já deu, já foi rejeitado, já foi mandado para o deserto. O único pedaço de pão que tinha para comer, o que aconteceu? Acabou. A água secou. O que você faz, gente? Agora é só esperar a morte, não é? Mas será que você está esperando a morte nas situações? Porque às vezes você tem esperado a morte nas situações que têm acontecido na sua vida. E você não pode esperar a morte nas situações que estão acontecendo na sua vida. Amém?
E ela foi para aquele deserto em ruínas, e tudo acontecendo. E no versículo 15, Gênesis 21, 15. E consumida o quê? A água do odre, não é? Agar deitou o menino debaixo de um dos arbustos. Tinha o quê? Uma árvore. E ela deitou aquele menino lá. E foi assentar-se em frente dele, boa o quê? Distância a um tiro de arco, porque dizia que não veja eu morrer o quê? O menino. Ela tinha uma coisa ainda na vida, uma coisa que ainda era muito importante para ela, ou que era talvez a fonte de força de toda a existência dela, que era quem? Aquele menino. E ela não queria o quê? Ver aquele menino morrer. Talvez ele já estivesse fraquejando, né? As coisas acontecendo e a fome chegando. Assim, sentada em frente dele, levantou a sua voz e fez o que, gente? Chorou. Meu Deus, o que eu posso fazer? Existem momentos que só tem Deus na sua vida. Se Deus não agir, você não vai ter solução. A única coisa que vai acontecer na sua vida é a morte mesmo. E se você está aqui nessa noite, aproveita para buscar a Deus. Se você tiver que chorar, chora aos pés do Senhor e peça para Ele mudar essa situação, porque Ele tem solução para essa situação, amém? E aí ela chora, no versículo 19, no versículo 17, mas Deus ouviu a voz de quem? Do menino. Ele sabia orar, tá, gente? E o anjo de Deus, digo, o anjo de Deus, bradando a Agar desde o céu, disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e toma-o pela mão, porque dele farei uma grande... Nossa, ela não sabia disso. Deus tinha falado só com Abraão, mas agora o próprio Deus fala com ela. Eu quero dizer, Deus está falando com você, olha, se levanta, porque Deus vai fazer de você uma grande nação, uma grande promessa. Você recebe isso na sua vida? Não fica achando que o mundo acabou, não, que tudo está desabando, não. Deus tem uma solução para isso aí. E no versículo 19, abriu-lhe Deus o quê? Os olhos. Fala assim para Deus: Deus, abre meus olhos nessa noite, para eu poder ver. Que Deus nessa noite possa fazer você enxergar aquilo que Ele tem para a sua vida. Que hoje seja uma noite onde Deus possa abrir os seus olhos para você enxergar aquilo que Ele tem posto diante da sua vida, porque às vezes está próximo de você a bênção e você não consegue enxergar. Deus tem grandes coisas, grandes saídas para você no meio desse deserto, mas você não consegue enxergar. Por quê? Porque os teus olhos estão o quê? Fechados. Que nessa noite os teus olhos espirituais se abrem, que nessa noite os teus olhos possam enxergar as bênçãos que Deus tem para você lá na frente, amém? Aplauda o Senhor, porque Ele tem bênção para você nessa noite. Amém? E abriu-lhe Deus os olhos, e ela viu o quê? Um poço. Eu já ministrei várias vezes sobre deserto. Quem acha um poço no deserto, ou quem achava um poço no deserto, ficava o quê? Rico. É igual achar petróleo. Já pensou, você acha petróleo, você cava assim na sua casa, no quintal da sua casa, começa a sair petróleo, gente, você muda de vida, não é? No deserto era assim, aquela sequidão toda, achou um poço. Você ia poder vender água, você ia poder ajudar, não é, aqueles viajantes, não é? Dava, vendia água, fazia negócios, podia plantar, ela tinha um menino lá para poder ajudá-la. Ela enxergou o que estava diante dela, mas primeiro ela teve que levantar ela e o menino, porque os dois estavam lá prostrados, achando que tudo tinha se acabado, que não ia ter mais solução, não ia mais ter jeito para aquela situação. E que nessa noite Deus possa abrir os seus olhos, porque Ele tem uma grande fonte na sua frente.
uma fonte de bênçãos onde vai jorrar água para você poder prosperar, para você nesse caminho, nesse deserto que você teve que enfrentar, você dar a volta por cima. Você crê que você vai dar a volta por cima? Em nome de Jesus eu profetizo isso na sua vida. Tem uma canção que a gente canta, né? Sabor de mel, é isso? Eu vou dar a volta, não é isso? Que você possa dar a volta por cima. Mesmo com pessoas que fizeram você sair errante, em ruínas, destruídos, que Deus restaure a sua vida. E ela viu um poço e foi encher de água o odre, e deu de beber ao menino. E Deus estava com quem? Com o menino, amém? Deus está com o menino, Deus está com a sua vida, Deus está com a sua família. Que cresceu, morando no deserto, tornou-se um flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe uma mulher do Egito. Ela também é esperta, né? Já arranjou um bom casamento, né, para o filho, né? E aí começa uma nova história no meio de uma grande luta. Começa uma nova história no meio de uma situação que parecia que seria impossível. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas eu quero profetizar isso na sua vida. Você que é mãe, Deus tem uma nova história para você a partir de hoje. Um poço vai aparecer no meio desse deserto para você poder sair dessa situação. Em nome de Jesus, não fica achando que tudo acabou na sua vida. Deus tem bênção para a sua vida. Essa mulher estava lá, perdida, triste, sem saber o que fazer, mas Deus foi com ela. E quando Deus é com você, tudo fica diferente. Que Deus nessa noite possa falar com você, como falou com aquela mulher. Que Deus possa gerar na sua vida uma promessa, olha, eu vou ser bênção, olha, tua casa será uma bênção, olha, eu vou honrar a tua vida. Você pode ter certeza disso. A bênção vai chegar onde você pensou que nunca fosse chegar. Nesse deserto é que está a tua bênção. Às vezes você não entende que grandes revelações de Deus são mostradas onde? No deserto. A palavra deserto, no hebraico, significa lugar que Deus fala. Sabia disso? Eu já preguei sobre isso aqui. Digam, lugar que Deus fala. O deserto é o lugar que Deus fala. E hoje, nesse seu deserto, Deus quer falar para você, olha, eu tenho um momento novo, uma história nova para você viver. Um tempo de vitória que você nunca viveu ainda. Dali aquele menino começou a trabalhar, começou a fazer as coisas, tudo foi mudado. E eu vou dizer, talvez hoje você pense, né? Poxa, ela sofreu tanto e tinha lá a sua casa. Mas eu vou dizer, será que ela conseguiria ser feliz se ela continuasse lá na casa de Abraão? Ela sendo a segunda opção? Ela vendo o filho dela sendo humilhado pela sua dona, pela sua patroa? Ela tinha a propriedade dele, imagina o que ela não fazia com ele todos os dias. Ficava lá deitada, vai pegar água, vai fazer não sei mais o que, limpa o chão, né? Dava piti lá o tempo todo, né? Imagina como é que ela não fazia, ou faria aquele menino sofrer. Ele talvez nem pudesse chegar a ser aquilo que tinha que ser. E às vezes Deus te colocou nesse deserto para te dar uma saída. Não é para você morrer nesse deserto, é para você avançar nesse deserto. Deus te colocou nessa situação, por mais que você tenha sofrido rejeição e dor, olha, porque vai ser melhor. Não adianta chorar em cima do leite derramado, gente, não adianta. Tem gente que fica remoendo o passado, as histórias que aconteceram, a rejeição que viveu, e não consegue avançar. Deus te colocou nesse deserto, porque Ele tem mais para a sua vida. E nesse deserto, hoje, em nome de Jesus, Deus abrirá os seus olhos. E você vai enxergar aquilo que você precisa enxergar. Eu profetizo isso na sua vida. Vamos ficar de pé nessa hora, em nome de Jesus. Eu queria que você colocasse a mão nos seus... Seja um missionário da Igreja Cristã Contemporânea, se tornando um semeador do amor. Ligue agora mesmo para o prefixo 21 2224
3910, repetindo, prefixo 21 2224 3910, ou mande agora uma mensagem no WhatsApp, prefixo 21 988 59 2609, repetindo 21 988 59 2609. Ajude a Igreja Cristã Contemporânea a levar o amor de Deus a todos, sem preconceito.